Olá pessoal, me chamo Daniel Jacob e hoje vamos estar falando um pouco mais aí sobre o manejo de pragas no feijão, o Phaseolus vulgaris. Sendo a apresentação parte do trabalho de Fitotecnia 1 do IFMT de Campo Novo do Parecis, sendo docente da matéria Genivaldo Souza Chilique, e os discentes que irão apresentar é Alicia Silva, eu, Daniel Jacob, Gustavo Piva, Mariana Laurenti e Larissa Basila. Começando, o controle de pragas é de extrema importância para a cultura do feijão, pensando que a diversidade de pragas que acaba atacando a cultura e também por ser uma cultura de ciclo curto. Sendo assim, se a cultura acabar sendo atacada, ela tem pouco tempo para conseguir reagir a esse ataque. Sendo que alguns descuidos acabam resultando em prejuízo. Por isso, então, a importância do manejo integrado de pragas, para que então possa conhecer o complexo de insetos que acabam atacando a cultura, os princípios ativos que são utilizados no controle dessas pragas e também levar em consideração a resistência que tal inseto pode começar a ter, utilizando sempre o mesmo princípio ativo para o controle dessa mesma praga, levando em conta esse cuidado aí. Além disso, para uma eficiência do controle, deve-se haver o monitoramento e a identificação das pragas, tanto o estágio de desenvolvimento dessa praga e também o nível de infestação, o tanto que essa praga está atacando o feijão. Tendo essa quantidade de informação através do monitoramento e identificação das pragas, então é possível o produtor pode realizar a tomada de decisão, tendo um controle mais assertivo, sendo ele preventivo ou também curativo, que após a, o ataque das pragas. Pensando nisso, para ter uma redução de custos de produção, né, com inseticidas, e também evita as perdas de produtividade pelos ataques das pragas. Bom, as pragas e a fase fenológica do feijão. Aqui, começando pelas sementes, as pragas das sementes, das plantas e raízes, vai de V0 ali, desde o plantio da semente, da semeadura, até V3, praga das hastes e axilas, de V2, de V3 até perto de R9, das vagens, de R6 até R9, a colheita ali, as esfoliadoras e sugadoras, também raspadoras, desde V2 até perto da colheita de R9, e também na colheita e o pós-colheita e no armazenamento, a praga dos grãos. Eu vou estar falando um pouco mais agora, detalhando as pragas das sementes, das plantas e raízes. Iniciando pela larva das sementes, com o nome científico Delia platura, ela é semelhante à mariposa, né, fase adulta. É semelhante à mosca doméstica, como podemos ver aqui na foto. Os ovos acabam eclodindo entre 2 a 8 dias e as larvas podem chegar até 6 milímetros aí, tendo a coloração branca amarelada. O controle dessa praga não tem algo registrado, pois há pouca importância. Ela acaba atacando o feijão, mas em poucas quantidades. Os danos da larva das sementes. As larvas acabam penetrando as sementes, destruindo parcialmente o embrião e assim não tendo uma germinação complicada e reduzindo a população das plantas. Além disso, ela pode atacar também o hipocótilo das plantas, como podemos ver aqui, e também as raízes e as hastes das plantas, podendo causar a podridão dos tecidos, que é uma doença causada pela Yersinia caractovora. Além disso, as larvas podem alimentar-se também das raízes mais envolvidas. O gorgulho do solo, de outra praga, nome científico Teratopactus nudicolis. Os adultos aí podem chegar até 15 milímetros de comprimento e sua coloração é marrom acinzentada. Seus ovos são amarelados, achatados e ovais, e as larvas têm um corpo cilíndrico com a coloração branca amarelada.
Eles alimentam principalmente dos nódulos, do radículo e do hipocótilo e também das sementes ali no solo, causando então falhas na linha de plantio e diminuição de stand, sendo que o maior dano aí é logo na germinação e no início do desenvolvimento também. Outra praga é a lagarta rosca, a Agrotis Y. As mariposas são de coloração parda escura, podendo chegar aí até 50 milímetros de envergadura. A postura é de 600 a 1000 ovos. E as lagartas são de cinza escura a marrom escura a coloração, sendo uma lagarta de hábito noturno. Durante o dia, ela encontra-se na base da planta, cerca de 2 a 3 centímetros abaixo do solo, ou também abaixo de torrões, para que à noite então possa causar os danos. Sendo que os danos acabam consumindo as sementes no suco de plantio, ou também acabam cortando as plântulas rente ao solo, principalmente durante a noite, né? Nas plantas mais envolvidas, elas podem tolerar por mais tempo esse dano da lagarta, porém pode acabar murchando e também sofrer o tombamento pelo vento, vamos dizer aqui. Sendo que o controle através do ingrediente ativo cipermetrina. Outra praga é a lagarta elasmo, muito importante para a cultura do feijão aí também. Nome científico Elasmopalmus cynocereus. A mariposa tem uma coloração cinza e pode chegar até 23 milímetros de envergadura. Já a lagarta ela pode atingir até 15 milímetros no máximo e se caracteriza por se formar um abrigo feito de seda, detritos e também partículas do solo. O início da infestação é principalmente ali após a germinação, podendo estender aí até 30 a 40 dias da cultura. Sendo que a ocorrência da lagarta elasmo está condicionada principalmente a períodos de estiagem, ou seja, de seca, e também ali logo no início do desenvolvimento da cultura. Sendo que áreas de solo arenoso ou também com palhada pode acabar favorecendo o desenvolvimento da praga. Os danos dela acabam penetrando nas plantas na altura do solo, como podemos ver aqui. Essas plantas acabam murchando e também tombando por ter entrado ali no colo, provocando assim falhas na lavoura e diminuição de stand, sendo que o controle pode ser feito através de fipronil. Aqui é um trabalho mostrando também para controle da elasmo, TS, com ciantraniliprole, com a dose de 75 ml, e aqui é testemunha, onde foi um controle bem realizado e acaba sendo um ingrediente ativo aí para o controle dela também. Lagarta cortadeira, Spodoptera frugiperda, também conhecida aí como a lagarta do cartucho, porém acaba causando dano às plântulas do feijão. A mariposa pode chegar até 40 milímetros de envergadura, tendo a postura aí de cerca de 1.500 ovos. A lagarta empupa no solo na profundidade de 2 a 8 centímetros e pode se desenvolver até 8 a 9 dias, tendo uma coloração parda escura a esverdeada. As lagartas cortam as plântulas rente ao solo, muito parecido também com a lagarta rosca, sendo que os danos são confundidos, tanto pela semelhança dos seus danos ao feijão e também a semelhança entre as lagartas, causando aí o corte das plântulas, raspagem e tombamento. O controle então pode ser feito através de clorantaniliprole. Outra lagarta cortadeira também é a Anticarcia gematalis, conhecida também como a lagarta da soja. A mariposa possui uma coloração cinza ou bege, podendo chegar até 38 milímetros de envergadura, e as lagartas possuem uma coloração esverdeada. Bom, essa praga ataca principalmente em lavouras que anteriormente era plantio de soja e logo depois foi feito a semeadura do feijão, tendo assim acaba cortando as plântulas novas e as plantas mais desenvolvidas pode acabar causando raspar
o caule do feijão na altura do solo, sendo que o controle pode ser feito através de acefato. Outra praga também são as lesmas, a Saraceninsula linguiformis e Limax spp. As lesmas é um molusco de corpo achatado, de coloração marrom, parda, cinza ou escura, que pode viver aí de 12 meses até 18, até 1 ano e meio, e elas são principalmente ativas durante o período chuvoso. Logo ali no começo do plantio, pode acabar atacando as plantas do feijão, sendo que as lesmas jovens podem consumir a folha inteira, deixando somente o talo, e as lesmas mais envolvidas podem consumir toda a folha aí, e também cortar a planta rente ao solo, e já com a cultura mais envolvida pode também danificar as vagens. Aqui é uma foto mostrando os danos que a lesma pode causar, diminuição de stand e falha de plantio, sendo que o controle pode ser feito através de ferramol, que é um fosfato férrico. Bom, aqui eu acabo minha apresentação e passo para o meu próximo colega aí, Gustavo Piba. Oi pessoal, eu me chamo Gustavo, eu estou dando sequência à apresentação aqui do manejo de pragas, né, que incidem sobre a cultura do feijão. Eu vou estar falando para vocês mais especificamente sobre esses insetos pragas que atacam diretamente na parte superficial da planta, né, mais especificamente na folha, então são pragas consideradas desfolhadoras. A princípio temos a vaquinha verde, que como vocês podem ver aqui na imagem não é verde, né, ou comumente conhecido como patriota, né, do nome científico Ceretoma arquata. Provavelmente vocês não vão estar conseguindo ver aqui o nome científico, porque minha imagem está em cima, mas eu vou estar falando para vocês. Enfim, ele é um inseto da ordem Coleóptera, né, um besouro, que mede em torno ali de 5 a 6 milímetros de comprimento. Ele apresenta uma cor castanho escuro, um pouco puxado para o marrom, com pequenas manchas pretas, né, manchas escuras ao longo da sua dorsal. Esse inseto, né, no caso a fêmea, em média eles conseguem opositar em torno de 1.200 ovos no solo, né, durante sua fase reprodutiva, e durante a fase larval, né, desenvolve-se 3 ístares no solo, né, com um tempo aí variado em torno de 9 dias. Né. Então, primeiro é opositado os ovos desse inseto no solo, onde ele permanece ali por em torno de 9 dias. Posteriormente ele consegue se desenvolver, né, e passa para a fase adulta, né, uma fase ali que dura poucos dias. Então esse inseto praga, né, na sua fase adulta, ele causa desfolha, né, durante todo o ciclo da cultura, e em alguns casos, né, onde a sua população é mais incidente sobre a cultura, ele pode acabar se alimentando de flores e vagens, né? E os danos mais significativos desse inseto ocorrem no estágio de plâncton, né? Ou seja, é uma fase em que a cultura ela é muito mais suscetível e também é muito mais palatável para o inseto, né? Em alguns casos ele acaba consumindo todo o broto, né? No caso a plâncton, e o broto apical, né? Pedindo com que aquela planta se desenvolva. O controle desse inseto é comumente feito através de produtos químicos, né, inseticidas de contato, né, que são registrados para a cultura do feijão, e de modo geral são inseticidas que apresentam o ingrediente ativo beta-ciflutrina. Temos essa outra praga, né, desfolhadora, que é a vaquinha diabrótica especiosa, todo mundo aí já conhece, né, ela apresenta uma coloração verde, com 3 manchas amareladas ao longo da sua dorsal, e mede em torno ali de 6 milímetros de comprimento, né? Vive em média de 50 a 60 dias. Então é um período ali que ela consegue fazer bastante estrago na sua lavoura se você não fizer um controle adequado. Bom, as larvas elas são semelhantes da vaquinha que eu citei anteriormente, né? E também apresentam 3 instares. Esses variam ali de 9 a 14 dias. E a fase de pupa, né, apresenta uma coloração branco-leitosa
e se desenvolve no solo ali em torno de 6 a 8 dias. Essa imagem que vocês estão vendo ali é essa fase de pupa, né, que apresenta uma coloração branco-leitosa. Então, essas larvas elas se alimentam de raízes, nódulos e sementes, né, que estão em germinação, ou seja, logo após a implantação dessa cultura na sua lavoura, já pode ter incidência desse inseto praga, né. Os adultos eles se alimentam preferencialmente das folhas, né, em alguns casos, assim como na vaquinha que eu citei anteriormente, eles podem se alimentar das vagens e das flores. Os danos mais significativos também ocorrem na fase de diplâncton, como eu disse, é uma fase um pouco mais sensível, e o controle desse inseto praga é feito através de produtos químicos também, aplicados via tratamento de semente, né, granulados, e pulverização no suco, né, no suco de plantio. Então, os produtos que podem ser utilizados para o controle desse inseto são produtos que contêm o acefato, o tiametoxam, o clorantraeniliprole e o lambda-cialotrina, né? São os ingredientes ativos que conseguem fazer um controle eficiente desse inseto na sua lavoura. Temos também a larva minadora, na Liriomyza, que é um inseto que incide bastante sobre as culturas dos citros, mas que também atacam na cultura do feijão. Então, os adultos eles medem cerca de 1 a 1,5 milímetros, né, e vivem aproximadamente 6 dias, sua fase adulta. Né, a fase adulta é essa que vocês estão vendo aqui embaixo, parece uma mosca. Cada fêmea coloca em torno aí de 35 ovos diariamente, né, isso na sua fase evolutiva, ou seja, na sua fase adulta. Então, esse é um inseto que pode opositar cerca de 300 até 500 ovos durante sua fase adulta, né? Se for considerar ali o tanto de dias que ele passa nessa fase e a quantidade de ovos que ele coloca diariamente. O estágio larval dura em torno de 4 a 7 dias, né, passando por 3 ínsteres, e a pulpa, né, ele apresenta uma cor marrom clara até escura e desenvolve-se em 5 até 7 dias. Bom, de modo geral, os sintomas é bastante comum, né, em qualquer cultura, ou seja, as larvas elas abrem galerias irregulares entre a epiderme superior e inferior das folhas, né, formando lesões esbranquiçadas, que são parecidas com essa que estou apresentando aqui na imagem do lado direito. E em altas populações, né, a incidência dessa praga aí pode causar redução significativa da área fotossintética, né, da folha, podendo ocorrer murcha e queda prematura das folhas. Né? Então, não consegue fazer ali a assimilação, né, da luz, e aí acaba secando e perdendo as folhas. Bom, o controle desse inseto praga é através de inseticidas piretroides, né, e também a utilização de outros inseticidas com ingrediente ativo da ciantraniliprole e espinetoram. Bom, outra praga que incide também e causa desfolha na cultura do feijão é a lagarta enroladeira das folhas, né, Omioides indicata, onde os adultos eles têm asas amareladas, né, com estrias transversais escuras, como vocês podem ver aqui na foto abaixo, né, uma cor amarelada com pequenas estrias, né, no sentido horizontal ali, um pouco mais escuro, e ele pode medir em torno ali de 20 milímetros de envergadura, né, e vive por até 6 dias, ou seja, nessa fase adulta ele vive até 6 dias, e a envergadura ali, ou seja, de uma ponta da asa até a outra, pode medir até 2 centímetros, no caso 20 milímetros. Após 4 dias a oposição nasce a lagarta, né, de coloração verde e que se desenvolve em 11 dias. Isso é mais na imagem superior ali, que vocês podem estar visualizando como é que é o desenho mais ou menos dessa lagarta. Bom, os sintomas, né, na sua fase ali de lagarto, elas raspam o parênquima foliar, né, e acabam rendilhando os folíolos que se tornam secos,
né, naquela imagem um pouquinho acima dessas teias, vocês conseguem ver uma raspagem. Né? Aquilo ali é característico do sintoma causado por essa lagarta que raspa o parênquima da folha. Elas também enrolam as folhas atacadas, né, com fios de seda, e ali você já consegue observar, né, o interior, né, ou seja, debaixo desses fios de seda, você consegue visualizar tanto a lagarta quanto as suas fezes. Né. Eles utilizam desse método ali para meio que se proteger de predadores, né, e passar ali sua fase mais sensível. O controle dessa praga também é feito através de produtos químicos, né, utilizando do ingrediente ativo tiametoxam, o acefato e o clorantraeniliprole, né, que são os mais comuns e eficientes para o controle dessa praga. Temos também a lagarta cabeça de fósforo, que é a Urbanus proteus, que são facilmente reconhecidas pelas 3 linhas longitudinais, né, ao longo da sua dorsal e pela grande cápsula cefálica, né, marrom avermelhada. Não sei se vocês conseguem visualizar ali, mas é bem característico mesmo. Parece bastante a cabeça de um fósforo. Bom, as lagartas elas dobram as margens das folhas, né, parecido com a lagarta enroladeira, só que é mais na margem da folha, e alimentam-se e empulpam dentro dessa dobra. Né. Eventualmente as lagartas saem dessa câmara para se alimentar, né, ou seja, ali é uma fase onde elas uma parte onde ela consegue se sentir segura, mas eventualmente ela precisa, né, se alimentar, então ela acaba saindo desse casulo, vamos dizer assim. Bom, elas dobram as margens das folhas, né, do feijoeiro para poder se proteger, e essa lagarta raramente ela ocorre em populações capazes de causar danos ao feijoeiro. É uma praga ali que não chega a ser, né, lastroso no seu nível de ocorrência na cultura, porém ela também incide a cultura. Né. O controle dele pode ser realizado através de utilização de produtos biológicos e químicos, né, diferentes. Bom, temos também a conhecida lagarta fossa medideira, né, Pseudoplusia includens, que é uma lagarta que apresenta coloração verde clara, né, com linhas longitudinais esbranquiçadas ao longo da sua dorsal. Né. Na fase adulta, esse inseto é uma mariposa de coloração marrom acinzentada, com 2 manchas prateadas no primeiro par de asas, como vocês podem ver nessa imagem. Né. No primeiro par de asas aqui desse inseto, você consegue ver essas 2 manchas meio prateadas ao longo das suas asas. De modo geral, ela não consome as nervuras das folhas do feijão, né, ou seja, ela se alimenta ali da folha, só que da parte entre as nervuras, né, e a desfolha apresenta um aspecto rendilhado, um pouquinho comido, assim. O controle dessa praga é feito através de produtos que contêm o ingrediente ativo o metomil, abamectina, clorantraeniliprole e bifentrina. Temos também a lagarta desfolhadora, né, que é a Spodoptera eridania, onde os adultos são mariposas de aproximadamente 40 mm de envergadura, de uma ponta a outra, e de coloração cinza clara, como vocês podem ver aqui na foto abaixo. As lagartas elas são de cor marrom, né, com uma faixa lateral amarela, que é interrompida por uma mancha escura no tórax, como vocês podem ver aqui na foto acima, na foto da lagarta. E os seus danos, como é que ocorrem na cultura? Bom, no estágio reprodutivo do feijoeiro, alimentam-se também de vagens e grãos, né, então é um inseto ali que pode incidir desde o início até a fase reprodutiva da cultura, né, se alimentando desde da folha até as vagens, os grãos. Né. Em algumas regiões as lagartas têm causado desfolhas significativas, ou seja, dependendo da região ali que você cultiva o feijão, essa pode ser considerada, né, uma praga-chave dentro do cultivo do feijão. E o controle dessa praga, né, pode-se utilizar flubendiamida, teflubenzuron e metomil. Olá pessoal, eu sou a Larissa e eu vou dar continuidade com vocês e eu vou falar a respeito das pragas sugadoras e raspadoras que vêm afetar a cultura do feijoeiro.
Eu vou começar então pela cigarrinha verde, que é a Empoasca craemeri. A cigarrinha verde ela é uma das principais pragas que afeta a cultura do feijão e ela ocorre principalmente em meses do ano que são mais quentes e secos. Os adultos dessa praga eles possuem uma coloração verde e medem cerca de 3 milímetros. A oviposição acontece de maneira que a fêmea ela oviposita em média cerca de 107 ovos e esses ovos eles são inseridos em diversas partes da planta do feijoeiro, como as folhas, o pecíolo e o caule. As ninfas da cigarrinha verde elas são semelhantes aos adultos, ou seja, elas possuem coloração verde, como a gente pode ver na imagem direita e à esquerda. Na esquerda a gente tem a ninfa da cigarrinha e na direita a gente tem o adulto. Os dois possuem a coloração bem semelhante. E os adultos eles se locomovem de maneira lateralmente. Isso porque os adultos e as ninfas, no caso. Isso porque eles não possuem o par de asas. Em relação aos danos que a cigarrinha verde traz e ao controle, a cigarrinha verde, as ninfas e os adultos dele, eles se alimentam do floema e dessa forma eles sugam a seiva e injetam toxinas na planta do feijoeiro, o que leva ao amarelecimento e à cobertura das bordas foliares. Como eu disse, causando enfesamento, como a gente pode ver na imagem à direita, o que posteriormente leva ao secamento das bordas das folhas dessas plantas atacadas. O controle da cigarrinha verde ele pode ser feito de maneira química e biológica. O controle químico ele pode ser feito por diversos inseticidas e de diversos grupos químicos. E a gente trouxe para vocês dois exemplos de princípios ativos que são usados no controle, que seria tiametostan e triclorfon. Também pode ser feita de maneira biológica através do parasitoide dos ovos da cigarrinha verde, que é a Anagrus flavellus, que é bastante conhecida, e também através de um fungo que é a Zoophthora radicans. E esses dois eles têm o poder de controlar a cigarrinha verde dentro do feijoeiro. A segunda praga sugadora que a gente trouxe para vocês é a mosca branca, bem conhecida, que é a Bemisia tabaci, que também é uma das principais pragas que causam danos na cultura do feijoeiro. A ninfa dessa praga, ela locomove-se, isso pode ser por horas ou até dias, e ela se locomove até se fixar na planta e é onde ela se mantém céssio até a emergência do adulto da mosca. Os adultos dessa praga eles possuem 2 pares de asas brancas e membranosas e eles localizam-se preferencialmente na parte inferior da folha do feijoeiro. E é nessa parte inferior que eles fazem a oviposição dos ovos e onde eles injetam as toxinas que vão vir a causar danos dentro da cultura do feijoeiro. Na primeira imagem, da esquerda para a direita, a gente pode observar os ovos da mosca branca. Já na imagem do meio, a gente tem o exemplo das ninfas nas folhas. E na última imagem, da esquerda para a direita, a gente pode observar já a mosca branca adulta. Ela é bem pequenininha e é um inseto que vai sugar a seiva e causar dano na cultura do feijoeiro. Os danos que são causados pela mosca branca, eles podem ser diretos e indiretos. Como direto a gente tem a sucção da seiva, que a mosca faz, e essa sucção ela leva ao aparecimento da fumagina. Porém, os danos causados pela sucção, eles geralmente acontecem quando a incidência da praga está muito alta naquela lavoura. E essa fumagina, no caso, ela vai levar digamos que as folhas vão ser tampadas, por conta da fumagina. Isso, consequentemente, vai afetar a fotossíntese da planta e vai levar a prejuízos na produção. A mosca branca ela também é responsável pela transmissão do vírus do mosaico dourado e a incidência dele é mais preocupante quando ela acontece quando as plantas estão mais jovens e caso não seja controlado nessas plantas mais jovens, pode fazer com que se perca uma produção inteira. Na primeira imagem a gente pode ver os sintomas da mosca branca e na segunda a gente tem a presença do vírus do mosaico. O controle da mosca branca no feijoeiro, geralmente ele é feito de acordo com a época de plantio. Por exemplo, quando a gente tem o plantio que é feito nas épocas das águas e do inverno,
Geralmente, somente o tratamento da semente ele já é eficiente, isso porque geralmente nessa época a incidência da mosca branca ela não é alta a ponto de precisar de outro método de controle. Porém, o tratamento da mosca branca também pode ser feito de maneira química, através do uso de princípios ativos como o imidacloropídeo e o metamidofos. Também pode ser feito a partir do uso de variedades resistentes. Com certeza um outro grupo vai explicar para vocês melhor a variedade resistente à mosca branca. E com uma outra opção de controle também é o controle biológico, com a Beauveria baciana, que é um fungo que prejudica a mosca branca, evitando a proliferação dela. E geralmente ele é bem eficiente associado ao tratamento de semente e já vai controlar a mosca branca. Entre as pragas sugadoras e raspadoras, existem também 3 espécies de tripes que estão presentes na cultura do feijão e que podem causar danos. A primeira é a Tripes palme, onde os adultos eles medem cerca de 1 milímetro. A coloração dessas pragas ela é de amarelo claro e dourado, e a oviposição dessa espécie acontece nas folhas e nas flores. Na imagem à direita a gente tem um exemplo dessa espécie de tripes. A segunda espécie é Tripes tabaci, onde o adulto ele possui 1 milímetro de comprimento e uma coloração amarelo palha, a marrom clara, como a gente vê nessa imagem, que é um exemplo da Tripes tabaci. Ela a fêmea oviposita cerca de 20 até 100 ovos nas folhas e nas folhas. E eles possuem uma coloração, as ninfas dessa praga possuem uma coloração branca e duram cerca de 5 dias. A terceira espécie de tripes é a Caliotripes brasiliensis, onde o adulto dessa praga ele mede cerca de 1 milímetro e tem uma vida que dura aproximadamente 15 dias. Essa praga ela possui uma coloração preta com 2 faixas brancas na asa e os ovos dela são inseridos em diversas partes do feijoeiro, que podem ser como folhas, os pecíolos e os caules do feijoeiro. Na imagem à esquerda a gente tem a foto de uma ninfa e à direita a gente tem uma imagem da tripes, que seria esse pontinho preto. Ela não está muito nítida, mas foi o que a gente encontrou. E ela está na inflorescência do feijoeiro, que eu vou falar no próximo slide, que é a principal parte do feijoeiro que a tripe ela ataca. Os danos causados pelos tripes, assim como o controle, ele é comum para as 3 espécies, então eu trouxe aqui só em um slide em relação às 3 espécies. Então os danos eles são pontos brancos que ficam na face superior das folhas, que evoluem para pontos prateados na superfície e posteriormente para neclose. Essas pragas elas atacam principalmente a inflorescência e provocam o abortamento das flores. E é esse abortamento que ele é a principal causa dos prejuízos na cultura causados por tripes. Além disso, elas também são transmissoras de vírus. Nessas duas imagens, na da esquerda a gente pode ver os pontos brancos que aparecem na cultura do feijoeiro. E na imagem à direita a gente vê o efeito das tripes, só que é a cultura do amendoim. A gente não encontramos fotos no feijoeiro, porém o sintoma é bem semelhante no feijoeiro. O controle ele pode ser com inseticidas que possuem como ingrediente ativo o imidacloropídeo e o carbofuran, e nesse caso é eficiente tanto em ninfas quanto em adultos, porém esse controle ele pode ser dificultado por conta de essas tripes elas ficarem entre as pétalas, então isso dificulta a ação do inseticida na planta. Outra praga que a gente tem é o ácaro branco, que é o Polífago Tarsonemus latus. Ele é uma praga que ela se encontra na parte inferior das folhas e por conta do seu tamanho, que é muito pequeno, ele é praticamente invisível ao olho nu. A coloração dessa praga ela varia de branca a verde clara e, além disso, ela também possui um ciclo de vida que é considerado curto. Isso porque ela passa por todos os seus estágios de vida somente em 7 dias. Além disso, também a fêmea ela oviposita cerca de 48 ovos que também são encontrados na parte inferior das folhas. Nessa imagem aqui abaixo a gente tem o exemplo das ninfas
do ácaro branco. Em relação aos danos que o ácaro branco causa no feijoeiro, geralmente as bordas dos folíolos elas ficam enroladas para cima e apresentam uma coloração verde brilhante. Esse dano ele geralmente não, ele acontece no ponteiro da planta do feijoeiro e também ele é visível através da forma de reboleiras. O que acontece também a face do inferior do folíolo, ela sofre um bronzeamento que posteriormente evolui para a morte de tecidos, isso porque esse bronzeamento ele causa um ressecamento do tecido. E o ataque do ácaro branco ele também causa sintomas nas lajes. Na imagem do meio a gente pode ver o folíolo todo bronzeado e na terceira imagem a gente vê também os sintomas que acontecem nas lajes, que é o mesmo sintoma de bronzeamento que acontece nas folhas. Além disso, o controle do ácaro branco ele pode ser feito com o uso de inseticidas com os ingredientes ativos abamectina e tetradifon. A última praga que afeta a cultura do feijoeiro, que faz parte das pragas sugadoras e raspadoras, que a gente trouxe é o ácaro rajado, que é o Tetranychus urticae, e ela é uma praga que ela é observada principalmente em casos onde o plantio ele é de inverno e ele é feito após o plantio tanto do sorgo quanto do algodão. O adulto do ácaro rajado ele possui uma forma ovalada e uma coloração esverdeada. Ele vive na face inferior das folhas e é ali onde a fêmea ela oviposita cerca de 130 ovos. E os 3 instares desse inseto eles se desenvolvem em 8 dias. Nessa imagem abaixo a gente tem uma imagem ampliada, no caso do ácaro rajado. O ácaro rajado ele leva danos na cultura do feijoeiro por conta de que os adultos e os ninfas dessa praga eles escarificam o tecido vegetal e se alimentam da seiva. E isso vai levar ao aparecimento de pontuações claras que vão ser distribuídas pelo limbo, como a gente pode ver na imagem, as pontuações claras. E essas pontuações elas aparecem principalmente próximas às nervuras das folhas. Quando o ataque ele é bem severo, as folhas elas podem se tornar amareladas e posteriormente pode acontecer a morte prematura da planta. Essas folhas amareladas acontecem porque o ácaro rajado ele diminui significativamente a capacidade fotossintética dessas plantas de feijoeiro que estão atacadas. Então, o controle do ácaro rajado ele pode ser por meio químico, através de metoate e forte, e também através do controle biológico, utilizando o fungo Velvera baciana. Olá, eu sou a Mariana e agora nós vamos falar um pouco mais sobre algumas pragas que acontecem, que atacam a cultura do feijoeiro. E agora nós vamos falar do tamanduá da soja, ou bicudo da soja, que também ataca a cultura do feijoeiro. O nome científico dele é Sternicus subsignatus. Ele é um coleóptero da família dos Curculionídeos. Ele possui essa coloração preta, conforme na imagem, com listras amareladas. Essas listras amareladas ela vai ter dela também na cabeça, nos élitros, no dorso do tórax. As fêmeas ovipositam muitos ovos, né, como houveram registros já de 200 a quase 300 ovos, que são colocados ali, eles são ovipositados nas hastes das plantas e ficam ali durante 5 dias incubados. Os danos desta praga da fase adulta tem como característica desfiar os tecidos ao redor da haste. Então, com isso, pode estar acontecendo o engrossamento, que é bem característico quando a cultura está sendo atacada por essa praga. As larvas, elas desenvolvem no interior das hastes, que é uma característica da fase jovem e que dificulta bastante a ação, né, de inseticidas. Então, primeiramente, para verificar a presença de larvas do bicudo, desse bicudinho que dá na soja, preto com amarelo, o ideal é raspar o solo, porque as larvas possivelmente podem estar ali também, e elas vão estar geralmente numa camada mais adensada.
né? Ou então elas vão estar em câmeras pulpais, com 10 centímetros de profundidade ou até mesmo 3 centímetros adentro da camada compactada do solo. Então a maneira correta de verificar se essa praga está na fase jovem, está se desenvolvendo na cultura, é assim, no solo também. Para controlar o bicudo da soja ou o tamanduá da soja, o ideal é realizar a rotação de culturas, instalar ali nas áreas que são mais atacadas culturas que não são hospedeiras, né? Geralmente milho, milheto, sorgo, girassol são utilizados. E mesmo quando são utilizadas essas culturas não hospedeiras, o ideal é instalar uma bordadura que vai funcionar como armadilha para esses hospedeiros. Então, faça uma bordadura ou uma parte ali próxima à lavoura, né, ao lado do lugar onde foi plantado milho, milheto, sorgo, girassol, por exemplo, e realiza-se a aplicação para o controle no feijão ou na soja nesse lugar, nessa armadilha, né, nessa bordadura, onde vai estar sendo semeado, vai ser plantado uma cultura onde ele vai se desenvolver. Assim, vai estar ajudando a controlar o ataque do bicudo nessa área, desse bicudinho da soja. O ideal para quando é realizado a aplicação de inseticidas é observar que a aplicação deve ser realizada na fase adulta, justamente pela disponibilidade, onde eles vão estar mais disponíveis, mais suscetíveis à ação dos inseticidas, principalmente entre as 10 horas da noite e as 2 da manhã, que é um horário que eles vão estar os adultos vão estar nas folhas mais de cima e aí tem característica de estar ali na fase de acasalamento, quanto adultos. Então eles vão estar mais à vista, vão estar mais suscetíveis para estar recebendo os inseticidas e sendo controlados. É utilizado fipronil, piraclostrobina, tiofanato metílico, o amulete, que é ingrediente ativo, né? Tiacloprido, o calipso, fipronil. Esses são um dos químicos que podem ser utilizados para o controle do bicudo da soja. Agora vamos falar de algumas pragas que estão principalmente na fase de vagens do feijoeiro. Praga das vagens. O percevejo manchador dos grãos é esse aí da foto, o nome científico dele, Neomegalotomus simplex. Alguns outros neomegalotomus também podem estar acometendo, mas basicamente é uma das pragas das vagens mais abundantes que vão estar em maior quantidade no feijão. Ele é um heteróptero da família dos Alididae. Ele mede cerca de 10 a 11 milímetros, ele tem um corpo estreito e a cabeça destacada e marrom. Enquanto mais jovens e na fase jovem, as ninfas parecem formigas. Então, um outro nome dele também é o percevejo formiga. A oviposição é para caracterizar, né? Achamos uns ovos lá dessa forma aí, que está aí na foto. Geralmente os ovos são postos não são juntos, as fêmeas ovipositam separadamente nas vagens. E tem por característica, quando essa praga está na cultura, observar que, como resultado disso, né, após o ataque, que os grãos atacados vão ficar menores, mais enrugados, xoxos e bem mais escuros. Como é uma praga de fim de ciclo, ela não é uma praga que tem se observado um impacto no rendimento, mas sim na qualidade, né? Qualidade, porque justamente por isso, né?
os grãos vão ficar mais enrugados, mais xoxos, escuros. Isso pode estar comprometendo o poder germinativo das sementes. No caso, para grãos, ele não vai estar atingindo tanto rendimento. Mas aí já se pensando em reprodução, né? Ele já vai estar reduzindo bem o poder germinativo das sementes. Além disso, né, durante o ataque, ele pode estar injetando toxina. E uma dessas toxinas, podem estar também, é uma das toxinas que também comprometem a qualidade dos grãos, e também pode estar transmitindo a mancha de levedura, que é o fungo Nematospora coryli. O percevejo verde, ou fed, né, como nós falamos por aí, não é nada cheiroso mesmo, o Nesara viridula, ele é um heteróptera da família dos pentatomídeos, que mede de 12 a 17 milímetros na fase adulta, tem essa coloração característica verde na fase adulta, né, e de antenas avermelhadas, tem algumas listras avermelhadas aí nas antenas, e muito fedido. As formas jovens, como tem aí ilustrado na foto todas as fases de desenvolvimento do inseto, ele vai ter essa coloração escura com manchas vermelhas e até amarelas e pretas. Tem as manchas brancas também, são mais pro amarelado. E tem o hábito de aglomerar-se sobre a planta. Ele realiza a sucção de seiva nos ramos ou na haste das vagens. E ao sugar, injeta toxina, que é uma das características dos percevejos, né? Essas toxinas, elas vão estar causando alguns efeitos fisiológicos, podem causar alguns efeitos fisiológicos, como reter as folhas, pode estar causando também a soja louca e, consequentemente, a depreciação do produto. O nível de controle, diga-se que 4 percevejos adultos por pano de batida, ou por metro, né? Mas o controle é realizado com muito menos disso. Ainda mais quando se trata de soja, de feijão, ou soja, né, que seja, mas de feijão para a semente. Então é bem mais criterioso nesse caso. A presença do percevejo faz o controle. É utilizado o aquito e o acefato. Aquito, acefato é apenas um deles, né? Beta-cipermetrina, entre outros, para o controle do Nesara viridula. O percevejo marrom, Euxistozeros, ele é um heteróptero da família dos pentatomídeos. Ele vai ter a característica ali na fase adulta de 11 milímetros de comprimento. Ele é um percevejo pode estar sendo encontrado aí bem grande, bem grandinho. Ele possui uma coloração marrom uniforme e pode ter também o abdômen verde, né? Ele vai ser marrom em cima e verde embaixo, na parte inferior. Ele realiza a sucção da seiva nos ramos ou nas hastes e vagens, onde pode estar causando a limitação da produção, porque também injeta toxina. Como disse antes, é uma das características dos percevejos, injetar toxinas a partir da sucção com o aparelho bucal. Os ovos, eles estão dispostos dessa forma, né? Enfileirados. Eles vão estar nas folhas ou nas vagens. E para o controle, existe algumas formas de controle biológico. Uma delas é a microvespa parasitoide. Ela vem em uma embalagem com os ovos, elas parasitam os ovos do percevejo Euxistozeros, né? E é uma forma bastante que está vindo sendo bastante utilizada ultimamente, é o controle biológico. O controle químico também pode estar usando acefato, acetamiprid, cipermetrina, tiamertoxan, entre outras formas de controle químico.
Agora vamos falar do percevejo pardo, é o Tiantapertitor. Ele é um heteróptera, também pentatomídeo, de 9 a 11 milímetros, né? Ele também é um percevejo maiorzinho, ele tem essa característica de ser um pouco mais cascudo, né? Tem uma característica mais cascuda, bem diferente do verde e do percevejo marrom. Ele tem essa coloração mais esverdejada ou parda, com listras transversais, que são marrons avermelhadas na parte dorsal do tórax e também próximos à cabeça. Tem também, para fácil identificação, essas duas expansões aqui nas laterais, próximo à cabeça, em forma de espinho. Os ovos são ovipositados em massa. E essa é a característica dos ovos do Tiantapertitor. Para o controle desse percevejo pardo, é basicamente o mesmo controle do que é utilizado nos outros. Controle químico. Percevejo verde pequeno, nome científico Piezodorus guildini, é um heteróptero pentatomídeo, da família dos pentatomídeos, tem cerca de 10 milímetros de comprimento, de tamanho na fase adulta, tem a coloração verde clara com essa lista transversal. Então, o percevejo verde não tem essa lista transversal para diferenciação fácil, né? E o percevejo pequeno, ele tem essa diferenciação, que é a listra nessa parte superior aqui. Que varia de marrom a avermelhado, né? Não só avermelhado. Aqui no tórax, próximo à cabeça. A presença desse percevejo é geralmente relacionada à presença de vagens. Então, se tem vagens na cultura, o feijão tem vagens, ele vai possivelmente tá acometendo o percevejo verde pequeno, ele vai estar presente ali. Por quê? É o hábito do percevejo, a maioria dos percevejos, mas principalmente esse, ele vai estar presente ali, desde a frutificação até ao limite máximo ali de acúmulo de matéria seca. Então, bastante atenção, principalmente se for feijão para sementes. Porque ele vai estar causando perdas, né, como achochamento, enrugamento, que vai estar reduzindo a qualidade de sementes, reduzindo o teor de nutrientes das sementes, e também vai estar transmitindo patógenos e causando distúrbios fisiológicos, né? A planta pode não segurar mais as folhas no final do ciclo, que vai estar dificultando a colheita, pode dificultar a colheita. O controle precisa acontecer durante todo o ciclo da cultura, né? Precisa estar sendo feita o monitoramento durante todo o ciclo. Porém, a fase mais crítica no feijão é do R4 ao R5, né? Então, se tiver 2 percevejos por pano de batida ali no monitoramento para grãos, já é indicado o controle, e para semente, a presença, né? Então, se existir um percevejo por pano de batida, o ideal é que seja realizado já o controle quanto antes possível para evitar o mínimo de perdas. A rotação de cultura também é muito indicada, assim como para os outros percevejos também, a rotação de cultura no local onde está sendo cultivado a cultura do feijão. E para controle químico é utilizado beta-cifrutrina, amidocloprido, acefato, cipermetrina, entre alguns outros. E é isso. Obrigada. Olá pessoal, me chamo Alicia. Agora eu vou estar dando continuidade à apresentação, falando um pouquinho mais sobre as pragas que atacam as vagens e também os grãos. Bom, a primeira praga é a lagarta das vagens. Dentro dessa denominação lagarta das vagens, nós temos em torno de 3 a 4 espécies. A primeira a ser apresentada aqui é a Thecla diebus. Bom, os adultos dessa espécie são mariposas que possuem no entorno de 32 milímetros de envergadura.
Essa espécie também apresenta dimorfismo sexual, ou seja, são características distintas e bem marcantes entre o macho e a fêmea. Um exemplo aqui é que o macho apresenta coloração azulada e a fêmea apresenta uma coloração marrom. Bom, as lagartas dessa espécie têm a coloração verde e as mesmas vivem no interior das vagens, causando danos, como os orifícios irregulares, que também é uma característica dessa espécie, e se alimentando das vagens e dos grãos. Quando nós falamos dessa abertura de orifícios, também subentende-se que é uma abertura para a entrada de patógenos causadores de doenças. Então, assim, deixando a planta mais suscetível ao ataque de patógenos como bactéria, vírus ou até mesmo fungos. O controle dessa praga pode ser feito utilizando o baculovírus. Outra praga que nós temos é a broca da vagem, Etiella cinquinella. A mariposa dessa espécie tem as asas anteriores cinza escuro e as posteriores cinza claro. E quando nós falamos da ovoposição da broca da vagem, ela é feita no cálice das flores ou até mesmo nas vagens, e tem em torno aí de 2 a 70 ovos por postura. Bom, as lagartas eclodem com a coloração branca e a cabeça escura, mas conforme o seu desenvolvimento, essa coloração evolui para um verde. E quando a mesma está perto de impupar, ou seja, nos seus últimos instares, a coloração de verde passa a ter tons rosados, como está exemplificado ali, que dá para observar na segunda foto. A lagarta tem em torno aí de 20 milímetros de comprimento. Os danos que causam. Quando as lagartas estão jovens e pequenas, elas se alimentam de flores e vagens novas. Mas conforme seu desenvolvimento, ela passa a se alimentar de vagens e de sementes mais velhas, deixando assim um produto final, que é o grão, inadequado para comercialização. Quando nós falamos de controle, ou seja, controle químico, pode-se usar produtos que têm princípio ativo contendo ciantraniprole e deltrametrina. Bom, outra lagarta das vagens é a Maruca vitrata. O adulto também é uma mariposa que tem 2 centímetros de envergadura e uma coloração marrom clara. Essas áreas transparentes, mais claras, que dá para ver na imagem, são áreas que têm a ausência de escamas. Então, são áreas transparentes. E o adulto vive em cerca de 1 semana. Quando nós falamos da ovoposição da Maruca vitrata, em cada postura pode ter em torno de 150 ovos. E a mesma é feita nas gemas das folhas e na gema das flores. Bom, a Maruca vitrata causa danos, pois se alimenta das vagens e dos grãos ainda em formação. Dá para ver na segunda foto que o grão ainda está em processo de enchimento, ou seja, ele é mais jovem. Também, outro dano que a Maruca vitrata causa é possibilitando a entrada de micro-organismos, como eu comentei antes. E assim depreciando o produto final pela presença também de excrementos e danificando os grãos. Aqui, falando um pouquinho da lagarta das vagens, nós temos um produto registrado para essa espécie. Bom, agora em relação a percevejos que também atacam o caule, nós temos percevejo da asa preta, o Edessa menditabunda. Bom, os adultos apresentam um comprimento de em torno de 13 milímetros, o seu exoesqueleto apresenta coloração verde e suas asas são de coloração marrom. Por isso, o percevejo da asa preta, pois sua asa apresenta essa coloração mais escura, mais voltada para o preto mesmo. As ninfas desse percevejo são amareladas, verde-amareladas, e tem desenhos no abdômen. Dá para observar na foto inferior os desenhos que tem no abdômen.
e as ninfas duram aproximadamente de 35 a 40 dias. Bom, a ovoposição do percevejo da asa preta é bem característico, porque os ovos são de coloração verde clara e são ovopositados em fileiras duplas. Tem em torno aí de 14 ovos nas duas fileiras. Então, o percevejo causa danos à cultura, pois sugam as vagens e sementes do feijão. Também não se tem um produto registrado para o percevejo da asa preta, então o controle que nós podemos estar utilizando aí é a rotação de cultura. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre as pragas dos grãos armazenados. São duas pragas dos grãos, quando os grãos são armazenados, e ambas as pragas são carunchos. A primeira espécie é a Acanthocellides obectus. Bom, o adulto apresenta essa coloração cinza com manchas mais claras e vive em torno de 14 dias. As fêmeas é um pouco maior do que os machos. Bom, as larvas apresentam a coloração branco leitoso. Então, quando as mesmas saem do hospedeiro, logo após a sua eclosão, ela passa a penetrar o grão, mas para isso ela precisa de uma superfície para se apoiar. Ou seja, após a eclosão da larva, ela já penetra no grão e precisa de uma superfície para se apoiar. Bom, em relação à pupa, ela é branco também leitosa. E próxima à emergência dos adultos, ela apresenta uma coloração marrom. E ela fica visível externamente no grão, na forma de um orifício circular. Dá para ver muito característico na foto ao lado aqui, que ela fica mais visível externamente por causa desse orifício, e ele é coberto por uma fina camada do tegumento da semente. Ou seja, ela abre essas galerias na semente e passa os seus ínseres dentro da semente. E quando ela está perto da sua emergência, da emergência dos adultos, ela fica visível. Bom, os danos que ela causa é a depreciação da qualidade dos grãos, né? Pela abertura dessas galerias e também pela presença de ovos e excrementos nos grãos ou também da semente. O controle pode ser feito com fosfeto de alumínio e a terra de atamóstia e também produtos que têm um princípio ativo como a deltametrina. Essa terra de atamóstia é muito utilizada quando nós estamos falando de armazenamento de grãos. E o fosfeto de alumínio provavelmente vem em pastilhas, que é utilizado na prática de expurgo. Ou seja, o fosfeto de alumínio é muito tóxico e também é recomendado que só profissionais realmente realizem essa prática. Outra espécie de caruncho é as Abrotes subfasciatus. A fêmea apresenta uma coloração marrom e que se difere do macho por ser maior, como o caruncho anterior. Ela apresenta manchas de cor creme nos seus élitros e coloca em torno de 36 ovos em cada postura. A larva dessa espécie penetra diretamente do ovo para o interior das sementes. E quando está no interior da semente, ela se transforma em pupas. E abre as galerias, que nós podemos chamar de câmara pupal. E ela fica visível nos seus últimos instares, ou seja, quando vai se tornar adulto, como o caruncho anterior também. Bom, os adultos então emergem por esse orifício que é aberto no grão, e ele vive aproximadamente 14 dias e normalmente não se alimenta. Os danos que esse caruncho causa essas galerias que são feitas
dando abertura para o crescimento e desenvolvimento de micro-organismos causadores de doenças. Destrói os cotilédones, porque essa espécie em si, além de atacar os grãos em armazenamento, também atacam os grãos ainda em campo, quando está na sua fase final. E também reduz o peso do grão, reduz a porcentagem de germinação, voltando a falar, dá abertura para o desenvolvimento de micro-organismos e de ácaros e facilita o aquecimento dos grãos. Quando nós falamos de armazenamento, esse aquecimento dos grãos não é algo favorável, porque quando dá esse aquecimento dos grãos, quer dizer que está ocorrendo fermentação. Isso deprecia o produto muito rápido, entendeu? Então, deprecia o produto muito rápido e se torna inviável para comercialização. Até porque alguns micro-organismos que adentram dentro dessas aberturas feitas por carunchos, elas podem liberar substâncias tóxicas ao ser humano ou animais. Bom, o controle pode ser feito com produtos que têm um princípio ativo como a deltametrina, e também pode ser feito com fosfeto de magnésio, o que é equivalente à fosfina. Essa fosfina é muito utilizada na prática de expurgo. Ela vem em pastilhas e são colocadas dentro dos silos, nas sementes, realmente para eliminar carunchos. A fosfina é o mais indicado para essa prática e é extremamente tóxica. Então, é indicado que só profissionais realizem essa prática. É necessário fazer todo o isolamento da área, toda a sinalização em volta do silo também é importante. Fazer a vedação do silo para que esse gás não passe de dentro do silo para o ambiente. Então, essa prática realmente é indicada realmente só para profissionais da área, pessoas capacitadas. Bom, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o MIP. Nós já estudamos em N matérias, nós já vimos essa figura aqui, já quase decoramos ela. Mas por que eu estou vindo aqui falar um pouquinho dela? Porque nós temos que saber o que fazer em relação a essas pragas. Ou seja, por exemplo, os pilares do MIP é a taxonomia, biologia e ecologia. Nós temos que conhecer a biologia do inseto, ou seja, para saber qual princípio ativo nós podemos utilizar, para saber qual princípio ativo, em qual momento do desenvolvimento do inseto nós vamos utilizar. Nós temos que estar cientes e saber fazer um bom monitoramento, saber cada nível de controle das pragas que estão ocorrendo em determinada área, e também nós temos que relacionar tudo isso com o ambiente, para aí sim nós temos possibilitar uma tomada de decisão mais assertivas, podemos dizer, ou utilizando controle cultural, biológico, genético ou até mesmo químico. Então, as etapas da realização do MIP é identificar pragas e saber também identificar os danos que as pragas causam, e identificar inimigos naturais. Isso é de extrema importância. E a outra etapa é a amostragem das pragas e verificar o nível de controle para aí sim tomar uma decisão. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a amostragem de pragas. Segundo Quintela, quando se vai fazer uma amostragem numa área de até 5 hectares, é recomendável que tenha no mínimo 4 pontos de amostragem. Para 10 hectares, 5, para 30 hectares, 6 pontos, e aí para 100 hectares é no mínimo 10 pontos para se ter uma representação mais real da área. Quando são áreas maiores que 100 hectares, é indicado que se divida essas áreas em talhões.
Quando se divide áreas em talhões, você pode fazer essa amostragem na forma de zigue-zague ou em torno do seu talhão. Então, também segundo Quintela, o ponto de amostragem, quando nós estamos falando da cultura do feijão, em cada ponto de amostragem deve ter 2 metros lineares. Quando a cultura está na fase de emergência, até o estágio que apresenta de 3 a 4 folhas trifoliolares. Como dá para ver na imagem, a folha trifoliolar já está bem formada, então são esses folíolos. E quando a cultura já passou desses estágios de 3 a 4 folhas, trifoliolar, você pode reduzir esse ponto de amostragem de 2 metros lineares para 1 metro linear. Bom, nós temos aqui as amostragens por planta, por solo e também por pano de batida. Quando nós falamos por pano de batida, nós podemos utilizar materiais como lupa para identificação de insetos menores. O pano de batida em si é indicado ter a ficha de campo junto à prancheta e placas brancas. Quando nós falamos de exame de plantas, de flores e folhas novas, com pragas como lagartas pequenas e também de ovos, porque vimos anteriormente que as lagartas realizam sua ovoposição também no sistema aéreo, ou seja, nas folhas. Aqui tem uma imagem que nós temos a porcentagem de área foliar, 5,1 até 49,5. Por que essa prática de amostragem da planta é indicada para lagartas? Porque tem lagartas desfolhadeiras, que nós chamamos. Então, ela se alimenta do limbo foliar. Isso aqui entra na identificação dos danos. Você tem que saber identificar os danos, entendeu? E nós temos a amostragem de solo. Esse método é indicado para estimar populações de insetos que se desenvolvem no solo, como coró e percevejo castanho. Aqui eu cortei para vocês verem uma tabelinha que foi desenvolvida pela Embrapa, específica para a cultura do feijoeiro. Aí temos essa tabelinha, né? Então se preenche a data que está fazendo a amostragem, amostrador, a data de semeadura, idade da cultura. Então, ou seja, são dias após a emergência, a variedade que você está fazendo a amostragem e o tamanho da área. Aqui no cantinho nós temos praga ou dano. E eu, voltando a falar, nós temos que saber identificar a praga e nós temos que saber identificar o dano. Ó, plantas mortas, aí tem pragas como a vaquinha, a mosca branca, a larva minadora. E tem os pontos de amostragem, por exemplo, a larva minadora. No primeiro ponto, observamos 3 larvas minadoras, no 6º ponto 4, no 8º ponto 2, e aí nós fazemos total e a média. E aqui no final nós temos um nível de controle. Esse levantamento aqui, essa tabelinha, ela é maior, eu só cortei para ficar mais visível para vocês, mas foi desenvolvida pela Embrapa e é de fácil acesso. Olha, vale lembrar que cada praga tem um nível de controle e nós temos que saber o nível de controle de cada praga. Por exemplo, quando nós falamos da lagarta elasma e nós vamos fazer a amostragem, então, ou seja, amostrar o número de plantas murchas ou mortas em 2 metros lineares quando está nos estágios que eu falei. Se se observa 2 plantas murchas ou mortas em 2 metros lineares, já é indicado entrar com o controle. O controle químico que pode se utilizar é o tratamento de sementes e o cultural é aumentar a densidade de plantio e também irrigação. Então, pessoal, é isso. Lembrando a importância do NIP, a importância de fazer uma amostragem correta, porque se busca realmente evidenciar aquilo que está acontecendo na área, ou seja, quanto maior ponto de amostragem você fizer, mais precisa vai ser sua avaliação, entendeu? Então é isso.
Beijos. Oi pessoal, sou eu de novo. Até agora a gente falou ali sobre os aspectos gerais, né, a importância do manejo, né, desses insetos pragas na cultura do feijão. Né, falamos das principais pragas que incidem sobre essa cultura, as pragas secundárias, onde que ela ataca. Né, falamos um pouco sobre a amostragem, como que você vai identificar a incidência dessas pragas na cultura. E também precisamos falar um pouco sobre a tecnologia de aplicação, né, para poder aumentar ao máximo, né, a eficiência e a qualidade, né, no controle dessas pragas que incidem sobre essa cultura. Então, a tecnologia de aplicação, ela não se resume apenas ao ato de aplicar o produto, né, ou seja, você identifica ali a cultura, identifica a praga, identifica qual que é o produto que pode ser utilizado, coloca no tanque e aplica. Isso é um manejo que é bastante antigo, né, e a gente não recomenda, né, não sendo feita de forma jogada. Né, é interessante ali que você tenha inúmeros cuidados, né, e para poder maximizar a qualidade dessas aplicações tem que se levar em consideração a interação de vários fatores, né, ou seja, que cultura que a gente vai aplicar esse produto, né? É de um porte mais alto, é de um porte mais baixo, é mais ramificado, é mais ereto, né? Qual que é a praga que a gente tem a intenção de atingir, né? Se ela é de solo, é do caule, né? Ela fica ali na haste, é uma praga mais superficial que fica ali nas folhas, né? Qual que é o equipamento que a gente vai utilizar? É um pulverizador? É uma bomba costal? Né? E também deve se levar em consideração o ambiente, né? Ou seja, para cada aplicação é indicado diferentes condições climáticas, né? De modo geral, mas é um fator que também deve ser considerado na hora de fazer uma boa aplicação. E tudo isso, né, para poder garantir um controle mais eficiente, com um custo baixo e a mínima contaminação ambiental. Então aqui eu separei alguns tópicos, né, de erros que podem acontecer durante a aplicação do seu defensivo, né, bem de modo geral. Então, em alguns casos, o caldeiro ele pode utilizar um produto inadequado, né, seja ali por falta de informação técnica ou por ele achar que é aquele produto, né. Também comumente visto equipamentos desregulado, né, ou seja, equipamento sujo, com pressão superior do que é indicada, né, inúmeros fatores. É bastante visto também aplicações de produtos com doses incorretas, né, tanto em superdosagens como em subdosagens, né. Às vezes o produtor ali, o aplicador, ele acaba fazendo essa aplicação no momento em um estágio incorreto, né, ou seja, ele acha que a cultura já está numa fase ali que já está sofrendo ataque desses insetos pragas e já aplica, né, sem fazer uma amostragem correta da área, né, sobre as incidências daquelas pragas naquela cultura. Ocorre também aplicações com condições climáticas inadequadas, né, às vezes a umidade não está ideal para aplicação, está ventando muito, aplica ali no horário em que o sol está rachando, né, então tudo isso influencia na qualidade da aplicação. Paradas com o equipamento ligado, ou seja, você vai fazer a curva ali no final do talhão, você não desliga as barras, fica ali parado um pouco ali só, jogando para poder encher os bicos, né, as mangueiras, o escorrimento e gotejamento, né, às vezes, muitas das vezes causado por sujeira nos filtros, né, de cada bico. Muitas das vezes também ocorre uma sobreposição de aplicação, né, não é adequada ali a distância entre os bicos e acaba gastando mais produto que deveria, né, então são inúmeros fatores que incidem sobre a qualidade, né, da aplicação, né, que devem ser pontuados e lembrados toda vez. Bom, e aqui eu separei, né, uns tópicos, né, que vão facilitar
e garantir, né, ao máximo ali a qualidade da sua aplicação, para que ela seja mais efetiva e certeira. Então, é indicado, né, que na hora da aplicação a temperatura ela esteja ali em torno de 20 a 30 graus Celsius, né, o mínimo é 10, mas o ideal ali é de 20 a 30, né, e também não ultrapassar mais do que isso, né, no máximo 35 graus Celsius, né, para você poder fazer uma aplicação de qualidade. Acima ou abaixo disso, né, ou acima de 35 ou abaixo de 10 já não é garantida a qualidade dessa aplicação. Nem aplicar também em horários mais a menos, né, onde tem uma temperatura mais baixa, né, impedindo que o produto ali ele evapore. É indicado também que a umidade relativa do ar esteja entre 70% e 90%, né. Acima de 50% ali você já pode aplicar, e mais que 90% também não é muito indicado. Mas o ideal é entre 70% e 90% de a umidade relativa do ar. Atentar também para a velocidade do vento, né, geralmente ali fazer aplicações onde a velocidade do vento não ultrapasse os 10 km por hora, né. Atentar também para o tipo de bico, né, a ser utilizado, se é o bico cone, se é o bico leque, né, se é o cone vazio, se é o cone cheio, né, para cada objetivo vai ter um tipo de cone, um tipo de bico diferente, né, que vai otimizar ainda mais a sua aplicação. Se atentar também à dosagem, né, nunca colocar mais do que o indicado para a cultura, né, nem a menos também. Se atentar para diluição, para agitação, a necessidade de adição de adjuvantes, né, que vai conseguir otimizar ainda mais a sua aplicação, né. São inúmeros cuidados que você seguindo passo a passo você consegue fazer com que o seu produto realmente atinja o alvo, né, e você consiga fazer um controle efetivo daquele inseto praga na cultura. E valeu pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Tchau.